Olá a todos, meu nome é Fábio, eu sou palestrante da casa e vim aqui falar um pouco com vocês hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata-se de os trabalhadores da última hora. Então esse capítulo não é só um tratado de trabalhadores, ou seja, uma elucidação dos trabalhadores da última hora, mas assim um convite para quem são os trabalhadores da última hora. Então vamos buscar entender um pouquinho mais, vou buscar fazer um breve resumo para a gente buscar, para a gente entender. Então, ele inicia o capítulo falando da parábola da vinha, ou seja, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Então, esse pai de família saiu 2 a 3 vezes num dia e foi aliciando trabalhadores. E esses trabalhadores, óbvio, trabalharam o dia todo e ele deu uma moeda para cada um deles, tanto os primeiros quanto os últimos. Questionado por alguns, dizendo que tinham trabalhado o dia todo estavam recebendo o mesmo tanto, disse ele: será que eu não tenho o poder de entregar o que me é devido? Ou seja, tomai o que vos pertence e ide, por mim quero dar a esse último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero, e o vosso olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, o que a gente consegue entender disso? Que praticamente esse capítulo ele se resume nessa parábola e essas explicações. A gente tem que buscar entender quem é o Senhor, quem é o pai de família, seria Deus. Quem são os trabalhadores? Somos todos nós. Fomos convidados em diferentes tempos para trabalhar na vinha do Senhor. Alguns estavam preparados, outros não. Alguns estavam somente esperando. Lá, 6 horas da tarde, estavam esperando para que o Senhor os chamasse para trabalhar. Daí, nós temos que linkar com outros capítulos também. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, muitos os chamados e poucos os que atendem ao chamado. Então, quando ele diz dos trabalhadores da última hora, que seriam, nessa alusão, nessa colocação de Kardec, seriam os espíritas, ele fala assim que: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões, mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar? Então aí é a questão: quantas vezes já fomos chamados e negamos esse chamado? Quando eu observo isso, eu lembro daquele livro nosso que temos, daquele romance há 2000 anos atrás. O senador orgulhoso, Públio Lentulus, que havia sido chamado, inclusive Jesus havia curado a filhinha dele. E ele foi ao encontro de Jesus, Jesus curou a filhinha dele e convidou para que ele seguisse. E ele, no seu orgulho, e que achava que os bens materiais e o Senado e as organizações materiais eram muito mais importantes, ele ignorou esse chamado, vindo então a ter vários problemas, várias expiações, inclusive naquela encarnação e nas outras posteriores, assim como no livro 50 anos depois, que ele veio como escravo Nestório, assim como outros livros no livro da renúncia, que ele veio como um frade. Então, ele está, pode-se dizer assim, Emmanuel foi chamado naquela época, 2000 anos atrás, juntamente com a sua esposa Lívia, que também foi chamada. Sua esposa Lívia atendeu o chamado de pronto. Ele ignorou o chamado por seu grande orgulho. E até hoje,
está buscando sanar essas expiações porque ele ignorou naquela época. Quantas vezes nós já fomos chamados e não atendemos aos chamados? Quantas vezes o nosso orgulho se sobressaiu? Quantas vezes nós não pedimos perdão simplesmente por não deixar ou não dar o braço a torcer, como nós falamos? Será que não precisamos de um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de trabalho intenso no bem para nos redimir? Então, esses últimos a chegar, os espíritas, aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem os seus trabalhos, e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade, muito dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão no amanhã, para arrematar a obra que começaram outrora. Quando nós começamos a nossa obra? Vocês já pararam para pensar que somos espíritos imortais perante várias reencarnações sucessivas, falhando nas obras, falhando nas missões, porque, aliás, nenhuma missão, nenhuma encarnação, ela é planejada para ser falha. As probabilidades, ou seja, a espiritualidade que nos auxilia nas escolhas das nossas provas, elas têm cálculos exatíssimos de probabilidades, de quem iremos encontrar ou não, o que pode acontecer e o que deve acontecer. Acontece que nós, na nossa inconsciência, muitas vezes ignoramos isso. Somos colocados no caminho certo, mas o nosso livre-arbítrio nos coloca no caminho errado, ou seja, faz o contrário, devido ao nosso orgulho e nossas fraquezas ainda morais. Daí o resultado de orai e vigiai sempre. Orai e vigiai significa eu preciso estar orando, vigiando. Não, eu preciso trabalhar no caminho do bem. Eu preciso estar trabalhando para o bem. É pedir muito que Jesus fez trabalharmos no bem? Não. É simplesmente ser honesto, ser humilde, é velar pelos seus pensamentos, ou seja, não pensar mal de outros, não pré-julgar as pessoas, nossos irmãos, colaborar quando possível, perdoar no máximo possível, que o ato de perdão faz com que nós exercitemos a nossa humildade. Principalmente isso. Como dizia nesse livro há 2000 anos, o orgulhoso senador teve que testemunhar, ou seja, teve que enfrentar a morte da própria esposa, Lívia, na arena pelos leões, para poder se afinizar um pouco com humildade, ou seja, para desmoronar aquela máscara de orgulho que ele tinha, ou seja, para iniciar a desmoronar, para ver o quanto ainda nós temos que trabalhar. Se há 2000 anos este senador, esse espírito tão ilustre que auxiliou Chico Xavier em dezenas e dezenas de livros, ele estava nesse trabalho. O que é de nós ainda, nosso trabalho a fazer? O que ainda temos que buscar para poder nos redimir? Quanta maldade fizemos e que não lembramos e ainda achamos que temos merecimento de coisas, de muitas coisas espirituais a que não temos. Quantas vezes paramos para pensar em vidas e existências passadas e pensamos, eu devia de ser um rei, uma rainha, e não pensamos que nós, na maioria das existências, somos espíritos que não são lembrados publicamente. O que nós devemos fazer então? Missão dos espíritas, que é o item 4 desse capítulo aqui. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação dos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis,
Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos e a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charruá evangélicas. Ide pregai. No início do cristianismo, nas matanças, ou seja, diziam que os cristãos estavam coroando o cristianismo primitivo com o seu sangue. Em especial nessas matanças que existiam, esses sacrifícios que tinham para coroar o cristianismo, esses cristãos, eles recebiam sempre o apoio imediato na hora do desencarne. Ou seja, era como se tivesse uma estrada de luz em que vinham legiões de espíritos mais iluminados para receber, mesmo antes de eles sofrerem, ou seja, sofrerem ataques de leões, pelas fogueiras, eles já eram retirados os espíritos, porque eles eram mártires do cristianismo. Eles aceitaram o Cristo sem renunciar, ou seja, sem recusar de modo algum essa missão que eles tinham. Então, nós temos realmente que trabalhar tudo isso. Por quê? Porque os deuses antigos que existiam, ou os deuses que consideravam-se que eram reais, caíram por terra quando o cristianismo surgiu. Aos poucos, é óbvio, de uma maneira distorcida no começo, porque por causa dos interesses da igreja, mas, em suma, mesmo dessa maneira que nós temos, o cristianismo auxiliou muito, nos trouxe muitas luzes, e agora, nos anos 1859, ou seja, nos anos de 1800, ou seja, no século XVIII, nós vemos que realmente o Consolador nos trouxe mais luz, mais entendimento, e que, obviamente, os tempos são vindo, os tempos são chegados. E como os tempos são chegados, devemos exercitar mais ainda essa última hora, esses tempos chegados, essa última hora, que é o que Cristo veio nos falar. Ou seja, Cristo encarnou para nos alertar dessa última hora. Na maioria dos seus ensinamentos ele coloca isso. Então que tenhamos fé, que busquemos o devido entendimento. E como esse capítulo, essa parábola, ela fala de São Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, tem uma colocação que foi, ou seja, um texto dos Espíritas que foi tirado do Livro da Esperança, editora Comunhão, capítulo 66. Vou ler umas breves frases aqui que é importante para não me estender muito, mas ele diz assim, capítulo 20, versículo 16, assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ó espírita, o espírita na prática da doutrina espírita faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Aí que a gente tem que agradecer todos os dias pelo nosso corpo perfeito e saudável que recebemos. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Aqui a parte dos pagãos, parte da cobrança por serviços religiosos.
Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros as qualidades perfeitas que ainda não possui. Aqui é a resignação, é não olhar os defeitos dos outros, mas sim olhar os nossos próprios defeitos. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das suas próprias obras. Aqui a reflexão. Reflexão do que nós somos, de onde que nós viemos, o que nós fizemos, que nossa plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Aqui vem a prosperidade, aqui vem a humildade, aqui vem o sucesso, que é nada mais, nada menos do que buscar se melhorar e receber-se, ou receber em troca tudo isso. Estima-se no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua fé, própria fé. Então, considera-se dever aplicar, ou seja, dever ter fé e fazer o dever cumprido, ou seja, fazer seu dever de cada dia. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com o esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive, ou seja, aquele que mais ouve do que afirma e que interpreta segundo cada uma das coisas que acontece, ou seja, que observa mais, que consegue interpretar as situações e de resolver da melhor forma possível. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade do bem de todos. Evita os excessos, simplifica quanto possível a sua própria existência. Acata os conceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Então aqui a gente vê que até a parte material que temos que usar de uma maneira de que seja uma ferramenta útil para a nossa prosperidade daqueles que estão à nossa volta, mas também que seja uma ferramenta útil para usar para aqueles que possamos, ou seja, que nós possamos auxiliar e também para o nosso crescimento, afinal de contas, mantendo-se, ou seja, suprindo nossas necessidades materiais, nós conseguimos muito mais fácil pensar nas espirituais. Não que isso seja um empecilho, mas é também um auxílio que nós temos dessa ferramenta da matéria que nós convivemos aqui. Então, encerro aqui esse capítulo, esse entendimento do capítulo 20. Ele é bastante extenso, mas é uma leitura excelente de se fazer e uma compreensão de que é um chamado para todos os espíritas, e não só os espíritas, para todos aqueles que querem trabalhar na última hora. Um abraço a todos e boa noite.